Será que o Santos precisa contratar mais laterais? Como está a situação de Daniel Guedes e também Sandro, destaque do Santos na Copinha e que pode ser promovido pelo técnico Carille? Vamos falar sobre isso, mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Se você fosse o Edu Dracena, continuaria uma busca por laterais ou em um primeiro momento para disputar um Campeonato Paulista, vai com o que temos por enquanto e aí depois avalia, né, se vai contratar ou não. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E bom, vamos inicialmente, antes da gente comentar sobre a situação do Daniel Guedes e do Sandro, falar sobre a questão da pré-temporada. Porque o Carille, ele gosta de um elenco mais enxuto, né? Trabalhar com menos jogadores, porque ele fala que ele consegue dar mais atenção, observar melhor. Só que muitos jogadores ou estavam machucados e o Carille não conseguiu trabalhar em 2021, e também tem jogadores que estão voltando de empréstimo de outros times. Então ele quer esse tempo na pré-temporada para conseguir, né, observar melhor esses atletas e depois passar uma certa lista de dispensa para o departamento de futebol do Santos. Mas leio aqui a matéria da UOL que diz o seguinte: o técnico Fábio Carille tem trabalhado com muitos jogadores no CT Rei Pelé durante a pré-temporada do Santos. O objetivo é dar chance a quase todos antes de reduzir o elenco. O Peixe conta com 30 jogadores de linha na preparação para o Campeonato Paulista. E Carille gosta de trabalhar com cerca de 25 atletas para poder dar atenção a cada um. O Santos contratou 3 jogadores para 2022. O zagueiro Eduardo Bauerman, o meio Bruno Oliveira e o meio-atacante Ricardo Goulart. O Peixe não fechou o elenco, mas diminuiu o ímpeto no mercado da bola e agora procura sem pressa por oportunidades. Com a manutenção do esquema com 3 zagueiros, atenção, o técnico Carille não faz mais tanta questão de laterais e um volante. Ele pode armar o time com alas e meio-campistas mais técnicos. No ataque, a renovação de Marcos Leonardo esfriou a busca por reforço. Então, esse é o cenário, né? O Santos, principalmente com a renovação do Marcos Leonardo, voltando a ter essa ideia de jogar com 3 zagueiros, né? A gente comentou aqui que nas últimas coletivas o Carille estava levantando essa possibilidade de jogar apenas com 2 zagueiros. Porém, o Santos no mercado da bola não conseguiu uma boa oportunidade para se reforçar em termos, né, de laterais, principalmente laterais mais defensivos. Então, parece que agora tá só observando, né? Se pintar alguma coisa interessante, o Santos deve fazer uma proposta por algum jogador. E aí, vamos falar de quem está no elenco, porque hoje nós temos Felipe Jonathan como lateral esquerdo, na lateral direita nós temos o Madison e o Daniel Guedes, e pensando em atletas da Copinha, tem o Lucas Pires, que é lateral esquerdo e provavelmente será promovido, e tem o Sandro. Mas vamos então discutir como está essa situação contratual, tanto do Daniel Guedes, que já está treinando, né, com o time principal, e do Sandro. Começando pela informação do Diário do Peixe, que diz o seguinte: Daniel Guedes defendeu Fortaleza por empréstimo na última temporada. Ele disputou 4 partidas no Campeonato Brasileiro e 13 no total. Com 27 anos, o jogador tem contrato com o Santos apenas até o final de maio. Com a saída de Pará e ainda sem contratar um jogador para a posição, o Peixe deve dar nova chance ao lateral durante o Campeonato Paulista. Então, acredito que o Daniel Guedes, até mesmo pela falta, né, de atletas para essa posição, só tem o Madison e o Sandro, né, que a gente vai falar daqui a pouco, ele deve ser mantido para ver. Se jogar bem, pode ser que permaneça, pode ser que o Santos acabe renovando o contrato dele, senão, né, deve ser dispensado para fechar com outro clube. E agora, vamos falar de Sandro. E antes de falar do Sandro, só relembrar o que o Edu Dracena disse na coletiva de imprensa quando ele foi perguntado como seria esse processo de jogadores da base, principalmente agora, né, que estão jogando na Copinha, para o time principal. E ele disse que a ideia é implementar um processo dentro do clube que os jogadores só vão para a equipe profissional se assinarem um contrato mais longo com o Santos.
né? Sem essa de ser promovido com um contrato próximo do fim, né? Perto ali do jogador assinar um pré-contrato. E é exatamente essa a situação do Sandro. É o capitão do Santos na Copinha, é um lateral bom, né, de forma ofensiva e defensiva, né? A gente fala que é um lateral equilibrado. E vamos então à matéria da Gazeta que diz o seguinte: o lateral direito Sandro é um dos destaques do Santos na Copa São Paulo. O atleta de 20 anos é titular absoluto na equipe do técnico Hélder Campos e vem fazendo grande torneio. No entanto, seu tempo de contrato com o Santos possui curta duração. O vínculo do jovem com o Peixe vai apenas até 22 de novembro deste ano. A partir de maio, o atleta poderia acertar um pré-acordo com qualquer outro clube e deixar o alvinegro de graça. Conforme a Gazeta apurou, a situação de Sandro será discutida internamente após a disputa da Copinha. Óbvio que a gente torce, né, para que o Santos vá até a final, mas isso deve ser discutido depois da Copa São Paulo. É um jogador que eu vejo com potencial para ser promovido. Inclusive, quando a gente fala, né, de atletas que devem subir, a gente coloca sempre o Sandro, ele está sendo bem avaliado pela comissão técnica, só que tem essa questão. Será que o Edu Dracena vai falar, amigão, tá bem cotado para ir para o profissional, mas para você ir, né, para o time principal do Santos, você precisa renovar com a gente, né? Então acredito que é isso que vai acontecer. Não vejo o Sandro ainda com aquele status de chegar e ser titular, não. Acho que hoje o titular da posição na lateral direita é o Madison, mesmo ele tendo uma característica mais ofensiva, eu acho que é o Madison, mas é bom você ir intercalando com o Daniel Guedes, você pode intercalar com o Sandro, dependendo de como vai o seu desempenho no Campeonato Paulista, você consegue colocar algum menino da base, né? Coloca o Lucas Pires, tira o Felipe Jonathan, coloca o Lucas Pires no segundo tempo, ou num jogo mais tranquilo. Tem jogos também da Copa do Brasil, né? A gente até falou aqui do sorteio, que o Santos vai pegar o Salgueiro, e o time visitante, né? O Santos, no caso, tem a questão do empate. Você pode empatar, que mesmo assim você avança para a próxima fase. Então, será que o Santos pode, de uma certa forma, poupar algum jogador no Paulista para jogar a Copa do Brasil? Ou poupar na Copa do Brasil para ir com força máxima no Campeonato Paulista? Não sei como será esse planejamento, mas eu acho que dá sim para encaixar alguns jogadores que vão subir da base nesse time principal do Santos. Até fugindo um pouco do tema central do vídeo, mas também outras posições, como o Juan, que provavelmente vai subir, né? Tem o Patati, que você pode fazer algum teste, tem o Lucas Barbosa, né, entre outros jogadores que possam, né, subir da base para o time principal. Agora, lateral, eu, Nájila, gostaria de uma contratação, mas uma contratação que viesse com o status de brigar para ser titular, não contratar para dizer que contratou. Aí eu acho que não. Aí eu acho que dá para a gente seguir com esse voto de confiança nos meninos da base. Né? Acho que são bons jogadores, mas sempre prego muita cautela. É o que eu sempre falo, né? Até comentei no canal do Diário do Peixe, no Diário News, que para mim, lateral é uma posição que pode te consagrar ou pode te arruinar. Arruinar, né? No sentido exagerado da palavra. Porque um lateral, se ele vai mal defensivamente e o erro defensivo dele resulta no gol do adversário, a torcida cai matando, né? Então o lateral tem que ter esse certo equilíbrio. E às vezes o menino acabou de subir para o time principal, tá um pouco inseguro e tal, então tem que ir com calma, né? Lateral, acho que tem que ir um pouco com calma, por isso que eu acho interessante o Santos ter aí um bom planejamento em vista. Se vai vender o Felipe Jonathan, antes de vender o Felipe Jonathan, tenta contratar um jogador. O Madison a gente sabe que tem um problema crônico no pubis. Então, tenta resolver ali o lado, né? Tá tendo conta com que o Daniel Guedes aguente a pressão, mas vamos ver. Então, é isso. Vamos acompanhar o desenvolvimento do Santos e as suas laterais aí, principalmente ao que tudo indica com 3 zagueiros, né? Então faz com que os laterais do Santos tenham um pouco mais de paz defensivamente, né? Teoricamente. Mas é isso. Quero saber a sua opinião.
se o Santos, nesse momento, precisa contratar lateral ou dá para aguentar pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Quero saber a sua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para você não perder nenhum conteúdo de Santos Futebol Clube. Todo dia tem vídeo novo aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo